Você quer criar um aplicativo com inteligência artificial em HTML mais JavaScript, sem saber programar? Então esse vídeo é para você. Hoje vou te mostrar um passo a passo como criar um novo projeto no Firebase, gerar sua API Key, configurar o banco de dados no Firestore, ativar o método de autenticação para deixar o seu aplicativo funcionando perfeitamente. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que vocês assistam para que vocês consigam dar os primeiros passos para criar seu aplicativo via inteligência artificial, mesmo sem saber programar. E hoje eu vou mostrar a vocês como faz para você criar uma conta no Firebase e também como realizar as configurações necessárias para a gente criar aqui o nosso aplicativo. Então vamos acessar aqui o Firebase. Firebase, faça seu app o melhor possível com Firebase e a IA generativa. O Firebase ele tem aqui um plano gratuito, tá pessoal? É o que a gente vai fazer aqui, que atende muito bem. Vocês podem estar dando uma lida aí, conhecendo mais sobre o Firebase. Então voltando aqui, a gente vai logar na conta. Para a gente fazer uma conta aqui é necessário fazer um login com a conta Google. Você pode utilizar a própria conta Google, tá vendo? Vou escolher aqui, ó, um e-mail aqui. Vocês entram aí com o teu e-mail. Aí avançar, vai pedir a sua senha, aí vocês entram com a senha. Depois que vocês inserirem sua senha, vocês clicam em avançar. Aí vocês vão parar nessa tela aqui. Ok, pessoal. Então depois que vocês clicarem, vocês vão vir para essa tela, começar com o projeto do Firebase. Vamos clicar aqui. Ele vai pedir um nome para o seu projeto. Vou botar aqui, aviso gás. Eu não vou colocar acentuação, tá? Para não gerar nenhum problema. Vocês colocam o nome aí de acordo com o aplicativo que vocês estejam criando, de acordo com o projeto de vocês. Vou clicar em continuar. Assistência de IA para o seu projeto Firebase, eu vou deixar ativado. Vocês deixam marcado aqui, ó, ativar o Gemini no Firebase, continuar. Ativar o Google Analytics neste projeto, também vou deixar marcado. Escolha ou crie uma conta do Google Analytics. Eu vou escolher aqui Default Account for Firebase, criar projeto. Ele vai começar aqui, ó, preparando o seu projeto, aguarde. Pronto, seu projeto no Firebase está pronto. Continuar. Então vamos vir aqui para o setup aqui do Firebase. E aqui, ó, como vocês podem ver, a conta foi criada, ela é uma conta Spark, sem custo. Tá vendo aqui? Tem a opção para você fazer upgrade. Para a gente criar aqui um novo projeto, a gente vai vir nessa corrente dentada, clicamos nela, configurações do projeto. Clicamos aqui, rolar até baixo os seus aplicativos. Não há apps no seu projeto. Nós temos aqui para iOS, Android e para código de web, ou seja, para HTML, JavaScript, a gente vai utilizar esse aqui. Clicamos aqui. Qual vai ser o nome do app? Vou botar aqui o mesmo nome. Vou colocar aqui aviso gás. Não precisa marcar essa opção. Configure também com Firebase Hosting. Não precisa marcar. Vamos registrar o app. Clicamos aqui. Então é criado aqui. Adicione o Firebase ao seu app da web. Então ele é criado todo o código aqui, a nossa API Key, nosso AutoDomain, Project ID, App ID, todas essas informações que nós estamos vendo aqui, no de vocês vão estar sendo gerado aí, bem diferente do meu. Lembrando que essas informações aqui, elas não devem ser compartilhadas. Eu só estou mostrando aqui a vocês, mas depois que eu finalizar esse vídeo eu vou excluir todo esse projeto, pois a sua chave ela está aqui, ó, API Key, vai gerar custos na sua conta aqui do Firebase. Então não compartilha de forma alguma essa chave aqui com ninguém, tá bom? Aqui a gente já criou aqui a nossa parte aqui dos códigos que a gente precisa para fazer a conexão do nosso aplicativo. Daqui a pouco a gente volta nela. Vou clicar aqui, continuar no console. Pronto, então a primeira parte aqui já foi criada.
Nosso projeto foi criado, mas é necessário a gente criar o nosso Firestore Database e também a opção de autenticação, para que haja uma conexão, senão vai ficar dando falha. Tá vendo aqui? Ele precisa se conectar para que o projeto tenha uma interação e fique registrado tudo o que está acontecendo aqui, como a gente fez lá no Gemini na aula anterior. Então esse aqui eles são os códigos. Então esse código aqui está na aula anterior, assistam lá para que vocês consigam entender esse vídeo, senão vocês não vão conseguir entender nada do que eu estou falando aqui. Esse aplicativo foi criado pelo Gemini, ou seja, pela inteligência artificial. Todo esse código aqui não fui eu que criei. Eu simplesmente peguei um prompt e pedi para ele criar o aplicativo para gerar esse aplicativo aqui, ó, tá bom? Com todas essas funcionalidades aqui. Simplesmente incrível. Fez tudo isso daqui, escrevendo todo o código para mim. A maior trabalheira que estaria se eu fosse fazer isso aqui na mão, digitar esse comando todo aqui. Eu acho que levaria aí, sem experiência nenhuma, acho que um ano ou mais. É muito comando. E vocês vão aprender a criar isso aí praticamente em um dia, algumas horas. Voltando aqui, a gente vai continuar aqui no Firebase para a gente criar agora nosso Firestore Database. Vamos clicar aqui, ó, ao lado esquerdo, Criação, no menu Criação. Firestore Database, clicamos aqui para a gente conseguir fazer a conexão no nosso aplicativo à base de dados, senão não vai ser possível. Cloud Firestore, criar banco de dados, clicamos aqui. O ID vai ser default. Local, vamos escolher aqui o local mais próximo, vai ser aqui no Brasil, vamos procurar São Paulo aqui, ó. Próximo, aqui que eu falo sobre a questão de segurança, as regras de segurança. Iniciar no modo de produção ou iniciar no modo de teste. Eu não vou estar distribuindo esse aplicativo, recomendo que vocês também não façam isso, até porque vocês precisam conhecer muito de programação, de regras. E eu recomendo que vocês primeiro aprendam, tenham muito conhecimento para depois divulgar esses aplicativos que vocês forem começando a criar. Foi criado aqui em regras aqui, ó, em Cloud Firestore. Clicando em regras, você vai visualizar a regra que foi criada aqui. E aqui tem como a gente mudar essa regra aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso método de autenticação. Eu vou criar uma autenticação anônima, para que não precise entrar em uma conta. A pessoa vai entrar no aplicativo e vai ser conectado automaticamente, sem precisar de usuário e senha. Que é um aplicativo para uso pessoal, então eu não vou colocar nenhuma senha aqui, necessidade de logar. Só para fim de teste mesmo. À medida que vocês forem estudando, vocês vão ver outros métodos de autenticação e eu vou mostrar um deles, que é o método anônimo. E a gente vai criar ele agora. Deixa eu fechar aqui, vamos voltar aqui no Firebase. Beleza, agora vamos vir aqui em criação novamente. Clicamos na flechinha. Desta vez vamos vir em Authentication, autenticação. Não tem nenhum método ainda criado, vamos clicar, vamos começar. E aqui, como eu disse a vocês, ó, comece a usar o Firebase autenticação ao adicionar seu primeiro método de login. Temos aqui via e-mail, smartphone, anônimo, Google, logar com uma conta do Google, Microsoft, Facebook, Apple, Twitter, Yahoo, GitHub, e enfim. Eu vou escolher aqui anônimo e vou ativar, salvar. Bem simples, ele vai aparecer aqui um selinho verdinho, está ativado. Agora sim, nós já estamos aqui quase tudo pronto para o nosso aplicativo fazer a conexão e funcionar, porque sem a conexão correta, ele não vai funcionar, tá vendo aqui? Já aparece a mensagem de erro, e se a gente inserir aqui os dados, ele não vai salvar. Vamos digitar aqui um dados aqui. Uma data aqui, botar janeiro, para mostrar a vocês aqui que ele não está funcionando.
A data da compra do gás em janeiro e terminou em março. Vou botar aqui em março. 25. Registrar consumo. Olha lá, deu erro. A gente não consegue fazer porque está faltando o nosso código para a gente integrar aqui no nosso aplicativo. E é isso que vocês vão ver agora. Por isso que a gente criou toda aquela configuração lá. Vamos voltar aqui em visão geral do projeto. Clicamos na corrente dentada, configurações do projeto e vamos pegar esse código aqui, ó, todo esse código aqui. Vamos pegar ele, a gente vai substituir lá no nosso código esse daqui. Isso aqui já é o suficiente. Opa. Esse código aqui que a gente vai substituir lá no nosso projeto. Vocês vão pegar o de vocês aí que está aparecendo para vocês. Então, vamos selecionar isso aqui, vamos copiar e vão vir aqui, ó, botão direito do mouse, em cima do aplicativo, editar no bloco de notas, vão procurar aqui por este código. Olha, ele está aqui, ó, Firebase Configuration. Aí nós temos aqui a API, ok? Essas informações vão ser geradas aí para vocês. E aí vocês vão vir aqui no código, vocês vão selecionar aqui, copiar todo esse código aqui, copiar e vão colocar aqui, ó. Vão apagar aqui, confere direitinho, tá vendo? Vamos, ó, não pode apagar isso aqui não. Ó, é apagar daqui, ó. Voltar aqui para não apagar errado, const Firebase config. Ou seja, pode apagar esse aqui, tudo aqui. Senão vai dar erro. Tem que apagar apenas esse daqui. É o que a gente vai inserir aqui, ó. Copiar. Deleta. E cola aqui. Pronto, agora a gente vai salvar. E vamos abrir aqui novamente. Agora ele já deve aceitar aqui os registros e a conexão. Ele vai começar a registrar tudo, porque a gente já fez a nossa conexão. A gente já inseriu aqui o nosso código, o nosso projeto. E aí vocês vão fazer a mesma coisa para que funcione. Eu vou disponibilizar todo esse código aqui para vocês em HTML, para vocês fazerem download. Vocês podem visualizar ele aqui, ó. Botão direito do mouse e editar no bloco de notas. Que a gente fez com a IA. Tudo isso aqui, ó. Todo esse comando aqui. E aí vocês vão procurar pelo aquele parâmetro e vão substituir. Então todo aquele código foi gerado aqui por IA, através do Gemini aqui. Então o que vocês vão fazer é exatamente isso. Agora a gente abre aqui o aplicativo e vocês vão ver que ele já está funcionando. Vamos vir aqui, ó, onde está a data da compra. Vou botar aqui janeiro, dia 14, terminou em março 2025, dia 25, registrar. Ó, já funcionou. Registro salvo com sucesso. Aqui ele fez o registro com sucesso, damos OK e o aplicativo já começa aqui a funcionar, ó. A duração do gás, ele vai mostrar aqui, ó, média de duração 70 dias. Próxima previsão de término, 2/6/2025. Ou seja, está quase chegando, falta um dia. Atenção, o gás está previsto para acabar em 2/6/2025. Aí está falando, faltam 2 dias. Histórico de consumo, está mostrando tudo aqui. Isso aqui, esses detalhes todos foi mostrado no outro vídeo. Eu só estou fixando aqui, porque se você assistiu o outro vídeo e ficou com dúvida, esse aqui vai ajudar a resolver aí, tirar as dúvidas. Eu acredito que deve ter ficado alguma dúvida ainda. Mas aqui agora estou mostrando exatamente como que eu fiz para que tudo isso aqui funcionasse. Tá bom? Então aparece aqui a compra, acabou. Temos aqui uma representação gráfica em barra, aqui tem a data, modo pizza, modo barra. À medida que você for adicionando mais dados, vamos adicionar aqui novos dados aqui, a data da compra. Compramos
Vamos lá, vou botar aqui em março de 2025 e acabou agora em maio, dia 31. Registrar consumo. Sucesso. Registro, salvo com sucesso. Damos OK. Olha que bacana. Agora ele fala aqui, ó. Média de duração 69 dias. Abaixo o modo, o gráfico barra e pizza. Na medida que você for lançando aqui, ele vai registrando tudo. Assistam o vídeo anterior para que vocês entendam melhor esse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a aula anterior que eu ensinei a vocês a criar o código HTML junto com JavaScript, utilizando o Gemini Inteligência Artificial. Vou deixar o vídeo na descrição para ajudar ainda mais. Gostou desse vídeo? Deixa o joinha de vocês, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem nas redes sociais. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal!